Bom, pessoal, vamos continuar então falando sobre hipóxia nas nossas aulas. Muito bem. A hipóxia de altitude, que é a hipóxia que mais interessa para a gente, ela pode acontecer de forma aguda quando tem uma exposição imediata do organismo sem tempo para a utilização dos mecanismos compensadores. O que é esse mecanismo compensador? O nosso organismo, na hora que ele é submetido à hipóxia, ele reage e aciona alguns mecanismos para manter ele vivo. Uma delas, por exemplo, é aumentar a frequência respiratória. Você começa a respirar mais rápido, mais profundamente. Outra, aumentar a frequência cardíaca. Então, esses mecanismos eles conseguem ser acionados de forma mais rápida. Então, uma hipóxia aguda é, por exemplo, quando quebra a janela do avião. E tem a hipóxia crônica, que você vai se expondo devagarzinho, por exemplo, uma subida de montanha lenta, uma subida de avião lento também. Aí você vai ter uma exposição do organismo com tempo para utilização de alguns mecanismos compensadores. Além desses mecanismos compensadores que a gente consegue acionar rapidamente, como por exemplo a frequência cardíaca e a frequência respiratória, temos outros, por exemplo, o aumento da concentração de hemoglobina no sangue. O transporte do oxigênio dentro da célula é feito por uma molécula chamada mioglobina, que também é aumentado quando você está exposto a uma hipóxia crônica. Então, a gente devagarzinho vai nos tornando mais adaptados à hipóxia. Existem, inclusive, tribos lá no Everest que são altamente adaptadas. As pessoas de tanto tempo ficar na hipóxia, o organismo já desenvolve as suas adaptações para sobreviver. Né? Agora, a hipóxia aguda, você morre mais rápido, porque você não está adaptado. Então, subir de avião assim certamente não é recomendado, né, gente? Estadiamento clínico, à medida que a gente sobe, vai passando pelo estado indiferente, depois compensatório, depois das perturbações e depois o estágio crítico. Então, de 0, isso é importante guardar essas altitudes, de 0 a 6.500 pés é o estágio indiferente, 6.500 a 15.000 pés é o compensatório, de 15 a 22.000 estágio das perturbações e acima de 20.000 pés, 22.000 pés é o estágio crítico, normalmente a zona da morte, onde a gente já não sobrevive mais. Então, vamos vendo aqui, primeiro estágio indiferente, é de 0 a 6.500 pés, pressão está 601 milímetros de Hg, lembramos que no nível do mar é 760, né? Saturação da hemoglobina 93, alterações, normalmente nenhuma alteração no nosso corpo, ou se tiver vai ser muito discreta, talvez alguma alteração na visão noturna ou na equalização de ouvidos. Agora passando para a próxima etapa, passando dos 6.500 pés até os 15.000 pés, a saturação da hemoglobina já foi para 83%. E aqui sim você já tem alguns mecanismos compensadores sendo utilizados. Daí chamar estágio compensatório. Né? Então, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. Esse é o limite para o voo não pressurizado. Sabe por quê, gente? Porque até esse momento você não está passando mal. O organismo compensou a hipóxia, você não está passando mal. A partir dos 15.000 pés você começa a passar mal. É o estágio das perturbações. Então, de 15 a 22.000 pés, você não vai morrer, mas vai estar passando mal. Então, você tem alterações subjetivas e objetivas. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. O que são alterações, então, subjetivas? São sintomas, são coisas que, se você não me contar, eu não vou saber. Por exemplo, fadiga, lassidão, né, que é o corpo mole, sonolência, tonteira, cefaleia, dor de cabeça e euforia. E tem os sinais. Esse a gente consegue olhar para a pessoa e ver que ele está com sudorese, dificuldade de discernir uma coisa da outra, alteração no raciocínio, no julgamento, tempo de reação, você pergunta alguma coisa para ele, ele demora para responder e dificuldade na coordenação. Tá? Cada pessoa tem um sintoma, um sinal que aparece primeiro. Infelizmente, gente, o sintoma que aparece primeiro se chama sonolência. Você vai ficando meio devagar, meio marcha lenta, meio retardado, meio sonolento. Então, você, quando já entra nesse estágio, você dificilmente vai perceber o que está acontecendo, porque o cérebro já está funcionando mal. E a zona da morte, o estágio crítico acima de 22.000 pés, a saturação da hemoglobina já baixa de 60%, e aí você normalmente morre. Alterações no sistema nervoso central, depois inconsciência, que é o desmaio, e finalmente a morte. Interessante a gente observar, gente, que à medida que você ganha altitude, então a saturação de hemoglobina cai, e, igual eu já disse, se ela cair abaixo de 60%, você morre. Então observa, 8.000 pés, 93%
da hemoglobina. A 20 mil pés aqui já está 66, já está perto de você desmaiar e depois morrer. A 22 mil pés ela cai abaixo de 60% a saturação de hemoglobina e você morre. Agora olha que interessante, isso no ar ambiente. Se você colocar uma máscara de oxigênio a 100%, a 33 mil pés, imagina essa altitude toda, você vai estar com 97% de saturação de hemoglobina, ou seja, você está como se estivesse no nível do mar, uma situação espetacular. Tá? Mesmo com 40 e tantos mil pés, você ainda está vivo ainda. Então, o que eu quero dizer com esse slide é o seguinte, o oxigênio salva, a gente sempre tem que lembrar de colocar máscara de oxigênio. E o tempo que demora entre a janela do avião quebrar e você desmaiar, você tem um tempo. Esse tempo chama tempo útil de consciência, TUC, tempo útil de consciência. E vai depender, claro, da altitude que você estiver. Se você tiver 25 mil pés em repouso, você vai demorar 120 segundos para desmaiar, ou seja, 2 minutos e depois morrer. Se você estiver agitado, ai meu Deus, desesperado, né, em pânico, vai desmaiar na metade do tempo. Então, o importante numa situação de emergência é manter todo mundo calmo. Fala, gente, calma, mantenha tranquilidade, coloca a máscara de oxigênio. Quem desesperar, tiver agitado, vai desmaiar na metade do tempo. 28 mil pés, ó, 60 segundos para desmaiar, se você estiver agitado, 30. Agora, olha que interessante, que 65 mil pés, se você estiver calmo, você desmaia em 12 segundos, se estiver agitado, 12 segundos. Ou seja, depois de uma determinada altura, tá, como diz o outro, tá liberado desesperar, porque realmente não vai fazer a menor diferença, né? E essas são as máscaras de oxigênio. Para passageiro que está à esquerda, é uma máscara que não se adapta muito bem ao rosto, e para os pilotos, uma máscara muito melhor adaptada. Ele tem realmente que salvar o resto da tripulação. Observem aqui na parte de cima os passageiros com as máscaras de oxigênio que caem do teto e dão aproximadamente 12 a 13 minutos de oxigênio para ele. E o piloto aqui com uma máscara que é conectada a um cilindro de oxigênio e ela consegue fornecer oxigênio por muito mais tempo. Vamos ver aqui um vídeo mostrando como o piloto coloca essa máscara. Essa máscara do piloto então não é igual ao do passageiro, ó. Ela tem essas presilhas pneumáticas que o piloto aciona, ele já vai fazer a compressão da máscara contra o rosto, tá certo? Fatores predisponentes, claro, quanto maior a altitude, mais fácil você entrar em hipóxia e passar mal ou morrer. Razão de ascensão, se você subir rápido demais, não dá tempo de colocar em utilidade aqueles mecanismos compensadores. Permanência na altitude, claro, se a altitude é alta, mas você vai ficar um segundinho só e voltar, você não vai desmaiar, tem que ficar algum tempo na altitude. E variações individuais, gente, é claro, tem gente que é mais sensível, vai desmaiar primeiro, tem gente que é mais resistente. Acabei de falar para vocês, né? Existem tribos aí no Everest e tudo que são extremamente bem adaptadas e vão passar mal depois, né? Então, o tratamento da hipóxia é o oxigênio que a gente tem que fornecer, colocar o mais rápido possível. Aqui uma homenagem ao Paul Bert, que fez a primeira câmara para fazer esses testes de medicina aeroespacial. E aqui umas maneiras artesanais, né, gente? Saco plástico para tirar o oxigênio dos outros, máscaras que você pode tirar no oxigênio. Realmente muito perigosas, mas são maneiras que podem ser feitas para fazer experimentos de hipóxia nas pessoas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.